Assim como eu, você também gosta de mistérios? É fã de filmes e histórias de terror? Então esse vídeo é mais um que fizemos especialmente para vocês. Aproveitando que o último domingo foi Halloween e eu estou louco. Sabe aqueles filmes de terror que aparece a famosa frase, tanto no início como no final, abre aspas, baseado em fatos reais, fecha aspas. Pois é, no nosso vídeo de hoje vamos falar de 5 filmes de terror que foram baseados em fatos reais. E vamos contar para vocês a verdadeira história por trás da trama do filme. Eu sou o Deco. E eu sou a Pri. Se esse assunto te interessa, vai deixando seu like e se inscreve no nosso canal, pois vamos estar trazendo novidade quase sempre. Roda a vinheta! Número 1. Terror em Amityville. Gerald e Kate se mudam com os filhos para uma casa que no passado foi palco de um brutal assassinato. Não demora muito para que estranhos eventos comecem a acontecer, afetando a vida da família e indicando que uma presença maligna está oculta ali. O filme Terror em Amityville, horror de 1979, dirigido por Stuart Rosenberg, e o remake de 2005 foram baseados em fatos reais, contados em um livro que descreve o que George, Kate, Lutz e seus filhos vivenciaram durante 4 semanas em uma casa no qual alegavam a existência de entidades malignas que os assombravam. A história dos Lutz, que compraram uma casa onde um homem chamado Ronald DeFeo Jr. atirou em sua família até a morte um ano antes, narra uma série de acontecimentos sobrenaturais experimentados por eles. O filme ganhou credibilidade ao longo dos anos graças a pessoas que passaram por circunstâncias semelhantes, reacendendo a história de Amityville. Número 2. O Exorcista. Dirigido por William Friedkin, O Exorcista narra a tentativa de 2 padres de exorcizar um demônio que possui uma menina de 12 anos de idade. Esse que se tornou um dos filmes mais aterrorizantes de todos os tempos, foi em grande parte inspirado em uma história real, sendo baseado no livro O Exorcista, que por sua vez foi inspirado em um artigo sobre um exorcismo realizado em um menino de 13 anos em Mount Haven, Maryland, em 1949. Detalhes da história foram omitidos ao longo dos anos, a fim de proteger a família, mas o exorcismo foi realizado em St. Louis. Alguns fatos curiosos aconteceram durante a gravação do filme, o que deixou ainda mais misteriosa essa história. Houve um incêndio no set de filmagens. Uma sequência bizarra de mortes de pessoas envolvidas no filme ou parentes próximos aconteceu durante as filmagens do Exorcista. Nada menos do que 9 pessoas ligadas ao filme morreram, incluindo os atores Jack McGowan e Vasilik Maliaros, o avô de Linda Blair, um segurança no set e um especialista em efeitos especiais. A atriz Ellen Burstyn teve um trauma permanente na coluna durante as filmagens. Um padre jesuíta foi chamado para abençoar o set depois dos acontecimentos desastrosos. Número 3. O Exorcismo de Emily Rose. I am Lucifer, the devil in the flesh. Sucesso nos cinemas, O Exorcismo de Emily Rose, lançado em 2005, retrata o sofrimento da jovem alemã Anneliese Michel, nascida em uma família radicalmente católica em Leibnitz, na Alemanha. Como seus pais e suas irmãs frequentavam as missas pelo menos 2 vezes por semana, quando tinham 16 anos, começou a convulsionar sem grandes explicações e foi diagnosticada com epilepsia. Na mesma época, a jovem apresentava um quadro de depressão profunda e precisou ser internada. Aos 20 anos de idade, após deixar a igreja, começou a ouvir vozes. No início, Anneliese e sua família estavam convencidos de se tratar de uma possessão demoníaca. Sua crença era tamanha que interromperam os medicamentos indicados pelo hospital e logo recorreram à ajuda da igreja. Entretanto, os primeiros religiosos que visitaram a Anneliese reforçaram a hipótese da doença, mas a família Michel estava convencida do contrário. Até que um dia foram apresentados aos sacerdotes Ernest Alt e Arnold Hens,
que além das palavras de apoio realizaram as primeiras sessões de exorcismo. Registros da época indicam que, nas sessões, a jovem era trancada numa cela, sem comer, beber ou dormir. Os sacerdotes identificaram pelo menos 6 demônios. 11 meses e 67 sessões depois, o corpo de Annelise não resistiu. Por conta de uma pneumonia e dos ligamentos dos joelhos rompidos, a autópsia revelou que a jovem morreu por desnutrição e desidratação aos 23 anos, pesando apenas 30 quilos. Após a tragédia, o episódio deu início a intenso debate na Alemanha sobre liberdade religiosa e direitos paternais. Anos mais tarde, tanto os padres como os pais de Annelise, acusados pelo homicídio de negligência, são isentos da pena. Os pais não responderam pela morte, enquanto os padres pagaram 3 anos em liberdade condicional. Em 2005, quando o filme inspirado na história de Annelise chegou aos cinemas, os Mitchell deram uma entrevista que revelaram acreditar que sua filha teria sido possuída e que se libertou após a morte. Número 4. Psicose. Neste clássico de Alfred Hitchcock, um proprietário de hotel perturbado psicologicamente e com dupla personalidade é descoberto como um assassino em série. Esse que é um dos mais aclamados filmes de terror de todos os tempos, tem em suas raízes a realidade. Inspirado por Ed Gein e Norman Bates, era um homem de Wisconsin que foi preso em 1957 por ter cometido homicídios e desenterrar os cadáveres de inúmeras mulheres que o lembravam a sua mãe morta. Ele foi diagnosticado insano e passou o resto de sua vida em uma instituição mental devido à sua dupla personalidade desagradável. E esta história tornou-se o gênese do psicopata. Ed apanhou muito durante toda a sua infância. Um fatídico acidente, sem querer, ele matou a sua mãe. Depois de alguns dias, envolto a um sentimento de culpa e solidão, Ed a desenterrou e colocou em um dos quartos de hotel da família. Nos auges de sua crise psicopata, ele dizia ouvir a mãe pedindo para que cometesse os crimes e a obedecia. Ed usava as roupas da mãe no momento dos assassinatos, como se realmente tivesse incorporado. Diagnosticado com psicose severa e dupla personalidade, quando as crises passavam, Ed acreditava que os homicídios tinham sido cometidos por sua mãe. Número 5. Annabelle. Hello? You're the Moonstarter, aren't you? Can you help me? What do you need? Donna, uma estudante de enfermagem, havia ganhado a boneca de presente da mãe quando se mudou para Connecticut. A garota tinha acabado de começar a faculdade. Donna e sua colega de quarto começaram a perceber que quando elas voltavam para casa, a boneca estava sempre em uma posição diferente. Ou pior, muitas vezes a boneca Annabelle estava em outro cômodo da casa qualquer. Preocupadas com o que poderia estar acontecendo, as colegas pediram ajuda de um médium. Na época, o homem disse que a boneca estava sendo possuída pelo espírito de uma menina chamada Annabelle. Supostamente, a menina havia morrido naquele apartamento há algum tempo e estava feliz pela presença das jovens. Isso foi o suficiente para que elas deixassem o suposto espírito invasivo viver com elas por meio da boneca. Mas não demorou muito tempo para que as coisas na casa começassem a ficar realmente estranhas. Certa vez, um amigo das garotas que sempre visitava o apartamento estava dormindo no sofá e algo ruim realmente aconteceu. Ele, que não acreditava em nada sobrenatural e vivia fazendo piadas da história, achou que tivesse tendo uma espécie de pesadelo. No entanto, ele estava sendo estrangulado pela Annabelle. Quando acordou, tirou a boneca do seu pescoço e, recobrando o fôlego, percebeu que seu peito estava todo arranhado. Assustadas, as donas do apartamento buscaram a ajuda de um padre chamado Riga. O padre logo entendeu que alguma coisa muito mais séria estava acontecendo ali e chamou seu superior, Padre Cook. Esse último era experiente em exorcismos e poderia expulsar o que quer que fosse. Logo de cara, eles viram que não era um espírito humano que estava ali, mas um demônio que manipulava a boneca para tentar possuir uma alma humana, provavelmente da dona. Padre Cook então fez o exorcismo no apartamento na boneca e o casal Ed e Lorraine Warren levaram a Annabelle embora. Lorraine contava que muitas vezes flagrava a boneca em outros lugares da casa. Foi preciso então fazer uma espécie de urna de madeira e vidro onde a boneca permanecesse trancada até hoje. Dizem ainda que um casal de incrédulos visitou o Museu do Ocultismo há alguns anos atrás e pediram para ver Annabelle. O rapaz resolveu fazer graça da história e bateu o dedo no vidro da urna, mandando a boneca provar que tudo aquilo era real. O resultado desse desafio foi um acidente de moto que o tirou a vida. A namorada dele sobreviveu, mas precisou passar um tempo no hospital psiquiátrico para se livrar do trauma do acidente. Posteriormente, ela contou que não lembrava de nada, apenas de rir da história da boneca e de acordar no hospital. Embora a boneca Annabelle original já esteja quieta há muitos anos, ainda assim um padre visita o Museu dos Warren 2 vezes por semana. Número 6. A maldição da casa Winchester. É uma
Uma estrutura imensa de 7 andares, aparentemente sem pé nem cabeça. Cada corredor é um labirinto, um mais confuso que o outro. Ela está sempre em construção. Foi feita sob as ordens da viúva de luto. Se procurar no Google a palavra Winchester, vai aparecer que é o nome dado a uma carabina americana, a mais utilizada nas guerras de sucessão em 1870. William Wilt Winchester ficou muito rico fabricando e vendendo armas de fogo. Segundo o site Wikipedia, a Winchester Mystery House é uma mansão na Califórnia, célebre por ser supostamente assombrada. Atualmente é uma atração turística. Foi originalmente a residência pessoal de Sarah Winchester, esposa do magnata da indústria de armamentos William Wilt Winchester. Sob a supervisão de Sarah, a construção foi mantida 24 horas por dia durante 38 anos, de 1884 até sua morte em 5 de setembro de 1922, quando as obras foram imediatamente interrompidas. O custo total para se manter a construção durante esse tempo foi estimado em 5,5 milhões de dólares, que, se pagos integralmente em 1922, seriam equivalente a 71 milhões de dólares em 2010. A mansão, em estilo Queen Anne vitoriano, é notável por suas amplas dimensões e a completa falta de projeto estrutural. De acordo com o imaginário popular, Sarah acreditava que a casa era assombrada pelos fantasmas daqueles mortos pelos rifles Winchester e que só a construção contínua poderia apaziguá-los. As sucessões de cômodos da casa serviriam para abrigar os espíritos dos mortos pelas armas Winchester. O local levou 38 anos para ser construído, sem pausa, e conta com 161 quartos, 47 lareiras, 10 mil vitrais, 2 porões, 3 elevadores e 600 portas. Atualmente atrai turistas do mundo inteiro que buscam por experiências sobrenaturais. Ao todo, leva cerca de 4 horas para visitá-la por inteiro. Quartos foram adicionados às paredes externas, resultando em janelas com vistas para outros quartos. Múltiplas escadas foram adicionadas com tamanhos diferentes, que sobem vários níveis e terminam abruptamente. A casa possui ainda portas que se abrem para paredes sólidas, corredores sem saídas e várias passagens e cômodos secretos. Tem coragem de visitar a casa Winchester? A família Winchester enriqueceu com a indústria de armas e gastou toda a sua fortuna também na construção da mansão. Pois é, a casa é toda deformada, com escadas e corredores que não vão dar a lugar nenhum, portas falsas e passagens secretas. Talvez eles não sabiam o que fazer com tanto dinheiro, e daí começaram a construir essa mansão toda deformada para todos os olhos. Pior ainda foi o caso de Jocelyn Weinstein, que gastou toda a sua fortuna com cirurgias e mais cirurgias plásticas, e a deixou toda deformada. Ela queria parecer com um gato. Nelson, qual a graça é você tão engraçado? Aquela pareceu com um gato. E se você ainda não viu esse vídeo que fala da Jocelyn e outras pessoas que gastaram todo o seu dinheiro com cirurgias plásticas, é só esperar esse vídeo até o final. Ou clicar no link aqui embaixo, que tem um vídeo lá. Bom, vamos ficando por aqui, esperamos que tenham gostado. Se gostou, deixe um like e comentem. Assim poderemos saber que nosso conteúdo é relevante para você e também para darmos continuidade ao nosso canal. Obrigado e fui! Fucking